Você já se perguntou como seria ter uma fé tão forte que desafiasse tudo e todos ao seu redor? A história da Arca de Noé não é apenas sobre um barco ou um dilúvio, é sobre perseverança, coragem e a incrível motivação para cumprir uma missão, mesmo quando o mundo inteiro duvida de você. E se essa história milenar tivesse lições poderosas que ainda podem transformar a sua vida hoje? Neste vídeo, vamos explorar os desafios, as escolhas e a determinação de Noé, um homem comum com uma fé extraordinária. Fique comigo até o final e descubra como essa história pode inspirar você a enfrentar suas próprias tempestades e construir algo que realmente importa. No tempo de Noé, o mundo estava em um estado de decadência total. A violência, a injustiça e a corrupção dominavam a sociedade. A humanidade havia se afastado completamente de Deus, vivendo de forma egoísta e sem temor. Era um cenário sombrio, onde o bem parecia extinto e o mal prosperava em todas as esferas. Em meio a esse caos, Deus tomou a decisão de trazer um recomeço à criação, mas não sem antes oferecer uma chance de salvação. Foi nesse contexto que Noé se destacou. Descrito como um homem justo e íntegro em sua geração, Gênesis 6:9. Ele era alguém que caminhava com Deus em meio a um mundo que havia abandonado a fé. A escolha de Noé não foi aleatória. Ele tinha um coração obediente e uma vida que refletia sua confiança no Criador, mesmo diante de uma sociedade que provavelmente o ridicularizava por suas crenças. O chamado de Deus foi claro e surpreendente. Construa uma arca. Noé, sem questionar, aceitou a missão, mesmo sem compreender totalmente o que estava por vir. Imagine como ele deve ter se sentido ao ouvir essa instrução divina. Não havia chuvas intensas ou sinais visíveis de um dilúvio iminente. Ainda assim, ele começou a trabalhar na construção de uma embarcação colossal, seguindo as orientações detalhadas dadas por Deus. Essa parte da história nos lembra de que, muitas vezes, somos chamados para agir com fé antes de vermos as evidências. Assim como Noé, podemos ser desafiados a confiar em algo maior do que nós mesmos. E você? Já sentiu que foi chamado para um propósito que parecia impossível ou sem sentido? É nessas horas que a verdadeira fé é colocada à prova. O processo de construção da arca foi longo e cheio de desafios. Noé tinha que seguir instruções detalhadas sobre o tamanho, o formato e os materiais necessários para a construção. A arca deveria ter cerca de 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Um verdadeiro colosso para a época. Além disso, ela precisava ser revestida por dentro e por fora com betume, para garantir que fosse impermeável. O nível de precisão exigido era enorme, mas Noé, com dedicação, seguiu cada detalhe. Enquanto trabalhava, ele enfrentava não apenas os desafios físicos da construção, mas também os emocionais e sociais. Era constantemente ridicularizado pelas pessoas ao seu redor. Imagine a cena: um homem construindo um barco gigantesco, em terra firme, sem sinal de chuva ou água por perto. Para os outros, isso devia parecer uma loucura total. A incredulidade de seus vizinhos e a zombaria constante foram barreiras que poderiam ter feito qualquer um desistir. Mas Noé tinha algo que o sustentava: sua fé e sua confiança na promessa de Deus. Ele sabia que sua obediência era mais importante do que a aprovação das pessoas. A cada martelada e a cada pedaço de madeira encaixado, Noé reafirmava sua crença em algo maior. Sua perseverança não era motivada pela lógica humana, mas pela certeza de que Deus cumpriria o que havia prometido. Além disso, sua família teve um papel crucial. Seus filhos, Sem, Cã e Jafé, junto com suas esposas e a esposa de Noé, trabalharam ao seu lado. Era uma missão coletiva, mas também uma prova de união e compromisso.
Mesmo sem entender completamente o plano divino, eles confiavam em Noé e no Deus que ele servia. A construção da arca é uma lição sobre perseverança e obediência, mesmo diante de críticas e incertezas. Assim como Noé, todos nós enfrentamos momentos em que precisamos construir arcas em nossas vidas, projetos ou sonhos que demandam esforço e fé. A grande questão é: estamos dispostos a continuar, mesmo quando parece que ninguém acredita em nós? Finalmente, chegou o momento em que as palavras de Deus começaram a se cumprir. Quando a construção da arca foi concluída, Deus instruiu Noé a reunir os animais, 2 de cada espécie, macho e fêmea, para garantir a preservação da vida na terra. Além disso, ele e sua família deveriam entrar na arca e esperar pelo dilúvio. O que antes parecia impossível estava prestes a se tornar realidade. As primeiras gotas de chuva começaram a cair. Inicialmente, pode ter parecido apenas um fenômeno natural, mas logo ficou evidente que algo muito maior estava acontecendo. As águas começaram a subir rapidamente e logo toda a terra estava coberta. O dilúvio não foi apenas um evento climático, foi uma manifestação do poder e da justiça de Deus, mas também de sua misericórdia ao preservar Noé e sua família. Dentro da arca, Noé e seus companheiros enfrentaram uma longa espera. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva não parou e as águas cobriram tudo. Mesmo depois disso, levaram meses para que as águas começassem a baixar. Imagine a paciência e a fé necessárias para suportar esse período de incerteza, sem saber exatamente quando a terra estaria habitável novamente. A arca, no entanto, permaneceu firme, assim como a confiança de Noé. Esse período simboliza as tempestades da vida que todos enfrentamos. Assim como Noé confiou que Deus o protegeria e o guiaria, somos chamados a ter essa mesma confiança em momentos difíceis. É nos momentos mais desafiadores que nossa fé pode ser fortalecida. Por fim, a arca repousou sobre o Monte Ararat, marcando o início de um novo capítulo para a humanidade. Noé e sua família saíram da arca para encontrar um mundo renovado, pronto para um recomeço. Esse momento nos ensina que, mesmo nas piores tempestades, há esperança e um propósito maior por trás de cada desafio. Quando as águas finalmente recuaram, Noé e sua família saíram da arca para um mundo transformado. Tudo ao seu redor havia mudado. A terra era agora um lugar renovado, uma tela em branco para um novo começo. O primeiro ato de Noé, ao deixar a arca, foi construir um altar e oferecer sacrifícios a Deus em gratidão por sua proteção e fidelidade. Esse gesto marcava não apenas o fim de uma jornada cheia de desafios, mas também o início de um relacionamento renovado entre Deus e a humanidade. Foi nesse momento que Deus estabeleceu uma aliança com Noé e sua descendência, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Como sinal dessa promessa, Deus colocou um arco-íris no céu, um lembrete visual de sua fidelidade e misericórdia. O arco-íris, tão comum para nós hoje, era naquele momento um símbolo profundamente significativo de esperança e renovação. Essa parte da história nos ensina que, após as tempestades, Deus sempre oferece oportunidades de recomeço. O dilúvio não foi apenas um ato de julgamento, mas também de restauração. A mensagem é clara: Deus é um Deus de segundas chances. Ele oferece uma nova perspectiva, mesmo quando tudo parece perdido. Para nós, o arco-íris pode ser um lembrete de que, mesmo em nossos momentos mais difíceis, Deus está presente e fiel. O que precisamos fazer é confiar em sua direção e nos dedicar a viver de acordo com seu propósito. Assim como Noé, somos chamados a sermos gratos pelas misericórdias que recebemos e a construir algo significativo com as novas oportunidades que nos são dadas. A história de Noé vai muito além de um relato sobre uma grande inundação e um barco gigantesco.
É uma narrativa sobre fé inabalável, perseverança em meio às adversidades e a importância de confiar no propósito divino, mesmo quando não entendemos todos os detalhes. Noé nos ensina que, às vezes, as maiores conquistas vêm quando obedecemos a Deus, mesmo quando parece difícil ou ilógico. Pense nas lições que essa história oferece. Primeiro, ela nos desafia a sermos pessoas de fé, assim como Noé, que confiou em Deus mesmo quando parecia ser o único a fazê-lo. Segundo, ela nos mostra o poder da perseverança. Construir a arca não foi fácil, mas Noé permaneceu fiel à sua missão, mesmo diante de críticas e dificuldades. Por fim, a história reforça a esperança. Após cada tempestade, há um recomeço, e Deus está sempre disposto a renovar sua aliança conosco. E você, qual é a sua arca? O que Deus tem chamado você a construir ou realizar, mesmo que pareça impossível? Talvez seja algo que exige esforço, fé e dedicação, mas assim como Noé, você pode superar qualquer obstáculo quando confia em algo maior. A jornada de Noé nos lembra que, com fé e perseverança, podemos enfrentar qualquer desafio e sair mais fortes do outro lado. Então, inspire-se nessa história. Seja para superar suas próprias tempestades ou para construir algo significativo, lembre-se, Deus é fiel e sempre estará com você em cada passo do caminho. Espero que a história de Noé tenha tocado seu coração e te inspirado a enfrentar seus desafios com fé e perseverança. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando histórias incríveis da Bíblia, não se esqueça de curtir, compartilhar e, claro, se inscrever aqui no canal. Isso nos ajuda a levar mensagens como esta para mais pessoas.